e o constelador é meu amigo, e eu pedi-lhe no fim para nós fazermos uma constelação com os planetas e com os signos, aproveitando que as pessoas estavam ali para vermos o que é que ia dar da coisa. Então nós tivemos hipótese de fazer duas situações que eu acho que vão ser muito importantes no ano de 2000, aliás, as duas mais importantes no ano de 2023, que é o Plutão em Aquário, como eu disse agora, não é? E também o Saturno em Peixes. E eu, por acaso, estava um bocado receosa em relação ao Saturno em Peixes, porque mexe connosco, não é? Peixes é espiritualidade, Saturno é rigor, estrutura, etc. Portanto, eu pensei, isto aqui vai ser um bocado complicado para nós. Mas, entretanto, nas constelações, não foi isso que surgiu. Eu acho que o Saturno estava mais preocupado com o peixe do que o peixe com o Saturno, ok? Então eu fiquei contente porque o peixe só dizia, não, está tudo bem, é tranquilo, paz e amor. Enquanto que o Saturno estava assim um bocadinho mal incomodado porque não era bem a onda dele, ele não gostava muito daquelas coisas esotéricas. Por isso fiquei mais descansada em relação a essa situação. Mas já em relação a Plutão e Aquário, posso-te dizer que o Aquário fugia a 7 pés do Plutão, ok? Sempre onde ele ia atrás e ele estava sempre a fugir. Portanto, percebi logo que vai ser bem mais complicado do que aquilo que a gente estava a imaginar, até porque, como eu te dizia, não é? É um trânsito que é muito demorado. A última vez que o Plutão esteve em cima do Aquário foi quando nós tivemos a Revolução Francesa e a Revolução Americana, portanto, imagina o tempo que já não é? E por isso vamos ter revoluções na mesma. Aqui eu acho que a principal sensação que nós vamos ter é a revolta, porque é mesmo revolta contra, às vezes pode ser contra quem está ao nosso lado, pode ser o vizinho, o marido, a mulher, qualquer coisa. Às vezes pode ser revoltas mesmo em termos do mundo, não é? As pessoas que vêm para a rua revoltarem-se, como já está a acontecer no Brasil, não é? E em muitos outros sítios do mundo, mas cada vez se vai intensificar mais e por isso é que eu acho que este ponto aqui do Plutão em Aquário vai ser muito importante e é exatamente aí que eu vou pegar agora para falar sobre os ascendentes, apesar de que, como eu disse, não é? Há muitas outras situações que são interessantíssimas e que a gente poderia pegar, mas eu vou pegar nestas aqui, então, que são mais importantes. Então, em relação a ascendente Áries, ou Carneiro, como se diz em Portugal, esta situação do Plutão em Aquário vai calhar na área que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, e que eu chamo também da área de entrada de valores, ou seja, quando nós conhecemos muitas pessoas e nos mostramos essas pessoas, nos valorizamos, portanto, essas pessoas, elas também nos valorizam, portanto, criam-nos oportunidades e lá está então a entrada de valores, ok? Então, quando nós temos aqui um Aquário, isto significa que as pessoas de signos, neste caso mais ascendentes Áries, são pessoas que têm, em termos de amizades, muitos amigos, muita gente, muitos contactos, às vezes até um bocado de confusão, ok? Mas não se sentem propriamente muito enquadrados em relação a eles. Têm, assim, sempre aquela sensação de que os outros que estão um bocado atrasados em relação às suas ideias e às vezes é muito certo mesmo desenquadramento, é como se fossem um ET no meio das pessoas, ok? Então, isso pode dar depois a tendência de que a pessoa se afaste dela própria, ou seja, eu quero tentar entrosar-me no meio dos outros e depois, para tentar ser mais igual aos outros e não parecer assim tão ET, eu vou-me tentar enquadrar e, portanto, eu esqueço-me um bocado quem eu verdadeiramente sou. E este Plutão o que vai fazer é obrigar-nos a realmente trazermos cá para fora quem nós verdadeiramente somos, ok? Eu já vi que tu estás aí a tirar uma carta da astrocartomância, era diz lá, vamos complementar. Saiu o signo de Touro. Exatamente. Talvez seja o momento do ariano buscar aterrizar, né? Entender os seus próprios valores, conseguir, com essa ativação, tentar realmente se colocar no mundo ou entre as suas companhias, os seus círculos sociais, mas principalmente olhar para o seu eu com responsabilidade e com segurança, sem muita oscilação. Sim, exatamente. É também a necessidade de perceber que pode materializar mais, não é? Ou seja, como estávamos a dizer há bocado, esta é uma área de entrada de valores e quando nós temos uma visão muito, eu gosto da palavra sassarico, não é? Quando sassaricamos muito em termos de amizades, às vezes acabamos por não conseguir materializar o suficiente porque as pessoas não nos conhecem verdadeiramente. Então, se nós mostrarmos quem nós realmente somos, nós vamos conseguir ter mais materialização. Agora, a questão aqui é, como é que nós vamos fazer isso? É normal que o universo nos envie alguns problemas, alguns desafios, que eu gosto mais desta palavra, não é? Alguns desafios fortes, principalmente no que toca, por exemplo, a traições ligadas com amigos ou alguma coisa que não seja propriamente assim muito simpática em termos dos comportamentos das pessoas à nossa volta, mas que nos vão obrigar a separar o trigo do joio e a pensar, ok, estes vale a pena investir, estes não, vou pôr de lado, não vou estar a chatear. Principalmente será muito importante para que as pessoas percebam que quem está muito próximo de nós não nos conhece verdadeiramente.
pelo menos para os carneiros, ok? Então é mais fácil a pessoa, não nos conhece porque também não consegue entender a nossa visão, então é mais fácil para a pessoa abrir-se para outras pessoas novas, mesmo até através da internet, do outro lado do mundo, vai ser mais vantajoso do que propriamente aquelas pessoas que já estão ali à volta e que já estão habituadas a ver a pessoa daquela forma, portanto é tipo mesmo um recomeçar, é fazer algo de novo e mostrar uma personagem que até aqui se calhar ainda não tinha tido a oportunidade de sair cá para fora, ok? Parece-me idêntico a isto. Então, agora vamos passar para o signo de Touro, ok? Para o signo de Touro, eu achei muito interessante porque onde calha este Plutão, desde março, como disse, então, até junho, é na área da carreira, ok? Da carreira, vou confirmar se não estou mais mesmo, porque isto aqui ainda está um bocado fresco, porque ainda não tinha olhado bem para isto. Exatamente, mesmo é na área da carreira, em casa 10, carreira, objetivos profissionais. O que é que acontece aqui? É muito importante que os taurinos lembrem-se que, apesar de toda a gente dizer que eles são muito parados e que ficam ali e só querem saber de comida, não é? Normalmente quando representam os taurinos é só coisas ligadas com comida e pouco mais, não é? Mas não, eles também são pessoas que têm uma visão muito ampla em relação ao futuro e eles gostam, principalmente na sua carreira, gostam de coisas diferentes e originais e fora da caixa, ok? Só que lá está, às vezes também se podem sentir um bocado desenquadrados, não é? Aquela coisa do ninguém me compreende, ninguém vem comigo, ninguém aceita aquilo que eu digo e, portanto, uma certa solidão em relação à sua carreira e àquilo que eles queriam alcançar e que têm muita dificuldade em conseguir fazê-lo, ok? Mais uma vez, quando temos o Plutão a entrar aqui, aquilo que ele vem dizer é exatamente para que a pessoa tenha experiências que lhe façam perceber que não vale a pena estar a tentar convencer quem está à sua volta de que o caminho é para ali, okay? É mais fácil, se calhar, seguir sozinho e mostrar que é possível e mais tarde vai realmente encontrar pessoas que estejam mais de acordo com a sua visão, okay? E aí tem apoio e possa crescer, do que ficar à espera que alguém que está à sua volta o reconheça, okay? Portanto, isso não vai acontecer. E este Plutão pode trazer, mais uma vez, situações que sejam assim delicadas e desafiantes em relação à carreira, como, por exemplo, uma necessidade de mudança repentina de carreira, ou mesmo até de local de trabalho. Pode aparecer, como eu costumo dizer, aquele patrão um bocado mais delicado, mais difícil, ou aquela colega um bocado mais, como a gente diz na gíria portuguesa, mais cabra, não é? Não seja propriamente aquilo que a pessoa gostaria que fosse, mas é exatamente o universo a dizer, epá, não estás bem nesse sítio, toca a mexer, vamos para coisas mais avante, porque tu tens potencial para mais, ok? Então, se a pessoa entender isto não como uma forma negativa, mas sim como algo positivo que vai fazer com que ela se prospecione mais para o futuro, não é? Portanto, que esteja mais voltada para coisas diferentes e originais, será muito mais vantajoso para ela futuramente, sim, também. Vamos lá, vamos tirar uma carta da astrocartomância para o signo de Touro. Minha lua. Opa! Saiu Touro novamente. Eu acredito que em termos de valores, autorreconhecimento dentro da carreira seja muito importante. Se você, taurino, em 2023, né, você que tem um ascendente em Touro, em 2023, você não se sentir valorizado suficientemente dentro da sua carreira, nós temos ativações muito importantes, que é importante que você reconheça o seu alto valor e não tenha medo de fazer mudanças. É necessário que você realmente busque ter consciência, principalmente do alto valor das pessoas que estão ao seu redor e o que você dá valor dentro da sua carreira. Será que você não está no mesmo trabalho há mais de 20 anos, fazendo a mesma coisa? Será que não seria o momento, né, de buscar mais poder com essa entrada de Plutão no signo de Aquário e realmente tentar fazer algo fora da caixa, tentar mudar? Claro que o signo de Touro também fala de possessividade, né? Fala de pessoas que podem, sim, de uma forma negativa, estarem agindo com mais arrogância, por exemplo. Então, como a Ana Macieira bem disse, pode ser que haja algum problema na área profissional, mas se houver, é para que haja mudança, e essa mudança será muito melhor para você. Exatamente, que bom. Olha, estou a gostar muito da nossa parceria aqui, muito bom. Sim, então, passamos agora para o signo de Gêmeos, ok? Neste caso, ascendente Gêmeos.
E aqui, este Plutão, no próximo ano, ele não vai afetar propriamente assim nenhuma área que seja aquilo que as pessoas costumam nos perguntar, como o trabalho, ou as finanças, ou os relacionamentos, ou a saúde, pronto, não tem propriamente uma inclusão nessa parte. Mas tem na área que tem a ver com a expansão do conhecimento, ou seja, estudar, ler livros, fazer viagens, portanto, tudo aquilo que nos traga mais sabedoria. E é muito importante que as pessoas que são do signo de Gêmeos entendam que esta área é uma área com potencial enorme para elas, porque quando elas desenvolvem este potencial da sabedoria, não só aprendendo, mas também ensinando, porque elas também têm grandes capacidades para ensinar, elas conseguem trazer mais sabedoria para as suas mãos, logo lá vem aqui a expansão. E depois isto pode implicar a expansão em qualquer uma das outras áreas, porque a sabedoria cabe em qualquer área, não é? Então aqui eu achei interessante, porque lá está, como eu dizia, desde março até junho, este Plutão vai tocar nesta área da expansão do conhecimento, que é uma área que os Gêmeos, tipo, não é difícil de perceber, não é? Toda a gente diz os Gêmeos são muito mentais, uma grande capacidade de transmissão de informação, etc. Mas não é só isso, eles também têm uma visão em termos de sabedoria muito grande. Eles são aquele tipo de pessoas que gosta de aprender e ensinar coisas que são diferentes, originais, fora da caixa. Estamos a falar, por exemplo, em astrologia, estamos a falar também em física quântica, coisas que sejam assim completamente revolucionárias e que normalmente as pessoas não gostam muito de pegar, mas que eles pegam e com a maior das facilidades, porque aquilo é quase tipo o nome do meio deles, não é? Por isso, se eles estão um bocado parados nesta área, ou seja, se ainda não existe aqui o desenvolver destas capacidades de sabedoria, não só de aprendizagem como também de ensino, o universo vai-lhes enviar aqui desafios potentes para eles, exatamente para que eles percebam que há mais potencial dentro deles que tem de ser posto cá para fora. Principalmente aquelas pessoas que gostam imenso de alguma coisa que normalmente a sociedade não dá muito valor, e que estavam a esconder isso. E, por exemplo, do género, pessoas que gostam de astrologia, ou de reiki, ou de qualquer coisa assim mais esotérica, e que não queriam falar porque achavam que podiam ser condenadas de alguma forma, e que as pessoas não podiam não reconhecer. Pode acontecer, por exemplo, elas serem apanhadas, como se costuma dizer aqui em Portugal, com a boca na botija. Ou seja, imagina, de repente alguém fica a saber que a pessoa que fez um curso de Reiki e aponta-lhe o dedo, tu fizeste uma coisa dessas, como é que é possível? E depois é logo ali chacota da família ou chacota dos amigos ou dá uma coisa assim à volta, como se aquilo fosse uma coisa muito condenável, ok? Mas na realidade esta situação apenas está a acontecer para que a pessoa perceba que ela tem que sair dessa sua zona de conforto e que tem que começar a assumir mais aquilo que ela acredita, os valores que ela tem, as ideologias que ela tem. Porque se ela tem esse tipo de valores e ideologias, é para pôr cá para fora, é para desenvolver, é para pôr em prática. Não pode ficar à espera que realmente o mundo reconheça ou deixe de reconhecer. O importante é que ela reconheça ela própria, não é? Que ela se valorize, que ela valorize a sua sabedoria e que ponha cá para fora essa sabedoria. E que assuma, eu gosto disto. Eu gosto de Reiki, qual é o problema? Há algum problema com isso, não é? Portanto, é aquela coisa do assumir, ok? Caso contrário, também pode vir aqui aquela sensação que eu disse da revolta, não é? Mas porquê que isto não acontece a mim e agora? Logo hoje, é aquelas coisas, não é? Logo hoje que eu resolvi vir fazer uma sessão de Reiki, eu nunca venho, mas hoje que vim, encontrei alguém a passar à porta e a entrar e alguém viu-me entrar aqui, depois foi contar não sei a quem e fui dizer não sei onde e aquela mexeriquice agora em relação a mim, quando na realidade era só uma questão de eu assumir, ok? Sim, eu gosto disto, qual é o problema, ok? Então é esta necessidade de assumir este potencial, e atenção que nós falamos aqui no mundo esotérico, mas pode ser noutra coisa qualquer, okay? Pode ser noutra situação, tudo que tenha a ver com a expansão do conhecimento, que às vezes era a pessoa que foi aprender, sei lá, cake design, okay? Toda a gente achava que aquilo era loucura e que não fazia sentido nenhum, e a pessoa foi aprender isso, mas se ela gosta, por que não assumir? É uma coisa que eu gosto, pode até parecer que não tem futuro, mas se calhar até pode ter muito mais que aquilo que as outras pessoas imaginam, não é? Antes de tirar a carta da astrocartomancia, eu vou fazer uma observação. Eu acredito que esse eixo seja convidado a fazer aquilo que realmente gosta. A gente conhece muitas pessoas, Ana, que são advogados, médicos, por imposição da família, né, e que acabam não fazendo aquilo que quer da alma. Né? Então, acredito que muitas pessoas vão ser convidadas a se voltar aos seus próprios talentos. Vamos lá, uma cartinha. Uau, Carneiro, olha só como complementa, né? Áries, é necessário de tomar iniciativa pensando no melhor para você. Você que tem ascendente em Gêmeos, não tem que se incomodar
com a imposição da sociedade, com a imposição familiar. Faça aquilo que você deseja fazer e que vai alimentar a sua alma. Só assim você vai passar por esse trânsito com mais tranquilidade, sempre entendendo o seu eu e as suas verdades. Pense nisso. Aquilo que é importante para você deve ser colocado em primeiro lugar. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Então pronto, então vamos continuar agora, não é? Então vamos passar para o câncer, caranguejo, como se diz em Portugal. E aqui, este Plutão calha numa área bastante importante, que mexe com o mundo financeiro. Estamos a falar da casa 8, a casa das finanças, e é normal, todas as pessoas que estão no signo caranguejo, e eu, nesse caso, incluo-me não por um signo, mas no ascendente, as ideias fora da caixa, revolucionárias, verem as coisas de uma forma diferente das outras pessoas à sua volta, ok? Muito tendencialmente, até mesmo porque o signo em si, portanto o caranguejo, acaba por não lhe dar a energia necessária para pôr em prática estas ideias fora da caixa, a pessoa tem a tendência então em se esconder e em não fazer aquilo, em não pôr em prática aquelas ideias revolucionárias que tem. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma vez de uma senhora que me consultou e que vivia numa terrinha assim muito pequenininha, nem sequer era uma grande cidade, era uma aldeiazinha pequena, alguns no interior de Portugal, e que veio a Lisboa e esteve num restaurante de sushi, aos anos que já foi isto, agora já é muito mais comum, mas na altura não era, e ela ficou entusiasmadíssima e estava a pensar, ok, eu vou abrir um restaurante de sushi lá na minha zona, na minha aldeia, ok? E aquilo que eu lhe disse foi, olha, é normal que as pessoas à sua volta não vão reconhecer, não vão aceitar, até porque é um tipo de comida que é completamente diferente dos outros, não é? Portanto, não é aquela comida típica portuguesa, mas atenção, não é para descartar essa ideia é para ir e ser indo posta em prática. Se calhar, por exemplo, começar por abrir um restaurante que seja ligeiramente mais alternativo, tenha sushi, mas também tem outro tipo de comidas, e aos poucos ir implementando esse prato japonês, e outros também, não é? Para que as pessoas possam também provar e de alguma forma gostar. E é isso que eu digo também aqui às pessoas de câncer, que é importante que vão avante com as suas ideias, não fiquem com elas guardadas dentro da caixa, porque só vão sentir que estão a desperdiçar um talento espetacular, mas ao mesmo tempo também essas ideias que elas vão pôr em prática com coragem, com determinação, sem ouvir aquilo que os outros dizem, porque às vezes quem está próximo obviamente vai criticar e vai julgar e não vai ajudar, não é? Mas ir pondo em prática devagarinho aos poucos, começando a ver, ok, qual é o próximo passo que eu posso dar para conseguir começar a pôr em prática estas ideias. Não tem que ser logo tudo de uma vez só, pode ser devagarinho aos poucos, e à medida que isto vai correndo vai tendo mais oportunidade, até porque o Plutão vai trazer aqui alguma situação que é mais intensa, digamos assim, que vai obrigar a pessoa a ter que ir lá buscar esta informação que ela tem, estas ideias de investimentos, e atenção que investimentos não é só dinheiro, que também pode ser investir a energia, investir as qualidades, investir o tempo, a pessoa pode investir o seu tempo a fazer alguma coisa diferente, okay? Então, por exemplo, este Plutão aqui, nesta casa, pode trazer, imagina, por exemplo, pode trazer um acidente, pode trazer alguma coisa que a pessoa tenha que ficar parada durante algum tempo, e isso vai lhe fazer com que ela, de alguma forma, seja obrigada a pegar nesta situação. Pode às vezes também ser, por exemplo, algum investimento que a pessoa já tenha feito para trás, que não dê certo, ok? Pode ser, por exemplo, pode ser traída por alguém que tenha feito um investimento com esta pessoa, pode haver aqui mexeriquices, dizes que não disses, assim, coisas que prejudiquem de alguma forma o investimento, mas a ideia é a pessoa perceber que se ela acredita mesmo naquilo, ela tem que levar avante, ok? Ela não pode ouvir o que os outros dizem. Claro que não vai correr, vai devagar, mas vai levar avante, vai pôr em prática e vai ver resultados. Se calhar não já agora, lembrando-nos que o Plutão vai estar em cima de Aquário durante 20 anos, não é? Portanto, não pode não ser já agora, mas de alguma forma no futuro ela começará a ver que foi boa, foi excelente a aposta que ela fez neste momento em coisas que sejam fora da caixa, diferentes e revolucionárias, e também que possam ter a ver com a internet ou tecnologias de uma forma geral, porque este Aquário tem muito a ver com essas situações assim mais ligadas com as tecnologias. Para ti também faz sentido? Sim, faz muito sentido. E eu gostaria de complementar. Muitas pessoas hoje, né, isso de todos os signos e ascendentes, passam por dependência financeira dos seus parceiros
ou mesmo da família, ou vivem uma vida engessada ali, carregando um peso muito forte nas costas. Eu acredito que esse Plutão passando pela casa 8, né, aqueles que têm ascendente em Câncer vão ser convidados realmente a entender o seu lugar, e principalmente aqueles que têm dependência financeira, que vivem uma relação mais abusiva, que dependem do dinheiro do outro, podem ser convidados a mudar. Plutão é um planeta que ele pode trazer situações que aos nossos olhos são muito difíceis, no entanto, depois traz uma transformação incrível. Então, você que tem um ascendente em Câncer, prepare-se para passar por grandes mudanças, mas tente olhar para a sua vida hoje. Aqui você tem dependência, onde você não está mostrando o seu poder e a sua força. Vamos lá, uma cartinha do Astromancia. Olha que interessante. Aquário. Astromancia não, astrocartomancia. Aquário. Então, será que você está nos grupos certos? Quando a gente fala de dinheiro do outro, a gente fala até do dinheiro do banco, né? A gente fala do dinheiro do cartão de crédito, o que vem do outro. Será que o que você está recebendo do outro, seja nas amizades, seja no amor, não importa. A casa 8 é uma sequência, né? Uma continuidade da casa 7, que é das parcerias. Esse ano vai pedir para que você reveja os seus grupos e, principalmente, inserir o seu trabalho nas redes sociais vai fazer toda a diferença para você, né? O trabalho online, o trabalho remoto, que tem um ascendente em Câncer. Feliz 2023. Exato. Aqui a palavra também é muito importante, é a liberdade, não é? Portanto, trazer a liberdade para as suas mãos e não ficar, como dizias, a dependência, não é? Portanto, ficar livre e ficar livre para desenvolver as capacidades, principalmente até em termos de financeiros, que a pessoa possa ter. Okay. Eu tenho essa sensação, para quem tem um ascendente em Câncer, que vai ser um ano realmente de se libertar de aprisionamentos que possam ser até psicológicos, dependências emocionais também. Faz todo sentido, exatamente. Ok, então vamos avançar agora para Leão. E para Leão a coisa vai bater, não é? Estamos a falar na área dos relacionamentos, das parcerias, não é? Não só parcerias amorosas, mas também às vezes de trabalho, ou mesmo até familiares ou amizades, mas é aquela pessoa que é muito importante para nós. E aqui, lá está, não é? Apesar do Leão ser uma pessoa que gosta, ser um bocado chamativa, gosta muito de estar nas vistas, é muito criativa, alegre, bem disposto e tal, das coisas todas mais para fora, não é? Ele gosta muito da atenção do outro, não é? Então é normal que atraia para si pessoas que não lhe vão dar atenção, exatamente porque precisa trabalhar mais a valorização pessoal, ou seja, não ficar à espera que seja o outro a valorizar, mas valorizar-se a si próprio, ok? Então, esta área dos relacionamentos é perfeitamente normal que quem é de Leão atraia pessoas que sejam um bocado evasivas, não é? Portanto, estão no relacionamento, mas ao mesmo tempo parece que não estão, ou então desaparecem e não sabem valorizar o suficiente. Se calhar às vezes dão mais importância aos amigos ou a outras pessoas do que propriamente ao relacionamento em si. Mas lá está, isto é a aprendizagem do Leão para não estar tão dependente do outro e se valorizar mais a si próprio. Okay? Quando nós temos um Plutão a passar por aqui nesta altura, isto pode ter mesmo aqui alguma coisa bem bombástica em relação à mudança nos relacionamentos, não é? Porque um Plutão, quando entra numa casa 7, vem, como diz no Brasil, botar para quebrar, não é? Portanto, vai ser mesmo forte e vai trazer aqui desafios muito grandes, como, por exemplo, tanto pode ser mesmo uma separação, se o relacionamento não estiver bem, ele poderá se separar exatamente para que a pessoa conquiste mais a sua liberdade e se valorize mais, ou seja, obrigada a valorizar-se mais, mas também pode ser questões aqui ligadas, por exemplo, com traições, manipulação, ciúmes, intrigas, invejas, portanto, não é propriamente muito risonho a passagem deste planeta por aqui inicialmente, ok? Principalmente se a pessoa estiver em algum relacionamento que não seja bom para ela, este tipo de situações vão acontecer. Agora, é importante que a pessoa perceba o motivo, não é? O motivo destas situações é exatamente para que primeiro ela se liberte disto e depois para que ela se valorize mais e que não deixe que numa próxima vez estejam pessoas ao seu lado que não a valorizem o suficiente ou então que estejam pessoas ao seu lado que não estejam lá para ela, que não estejam lá para acompanhar, porque ela merece. Agora primeiro tem que se valorizar, não é só pedir, é também primeiro eu
e depois, quando eu estou ali e sei que sou muito boa e sou supra-sumo, não é? Os outros com certeza não quererão sair da minha beira, mas é importante esta valorização pessoal bem forte, principalmente eu acho que o Leão e o Aquário vão ser aqueles que vão ser mais mexidos em relação a esta passagem do Plutão, mas o Leão porque não toca propriamente nele, toca no outro, não é? Portanto, vem de fora, é um desafio que vem de fora, portanto é algo que pode ser bem forte, mas que ao mesmo tempo também vai ser muito libertador para que a pessoa possa, no futuro, vir a ter ou o mesmo relacionamento melhorado, ou então um relacionamento melhor, ok? Para que ela possa evoluir melhor na sua vida também. Eu quero fazer uma observação. Eu tenho um ascendente Leão, né? É claro que não vamos tocar aqui na questão de relacionamentos, a Ana já colocou muito bem isso, tanto pode haver separações como casamentos, mas quando a gente pensa no outro que é importante na nossa vida, talvez os problemas que circundem, né, as pessoas que têm ascendentes com Leão, de repente um problema com o filho, com um parente, com um amigo, com um colega de trabalho, não que seja uma briga, mas talvez uma preocupação. Quando a dor é nossa, é fácil a gente sentir, mas quando o problema é com outro, é muito mais difícil, né, de conseguir superar. E uma coisa muito importante, não criar expectativas de vida em cima de ninguém. Para que estejamos felizes dentro de um relacionamento, é necessário que nós estejamos felizes conosco mesmo. O outro, ele vem para somar. Você tem que oferecer o seu melhor a outra pessoa e a outra pessoa o seu melhor a você. A gente dá conta daquilo que a gente sente. O que eu sinto é problema meu. Se eu não gosto da atitude de uma pessoa, quem não gosta sou eu. Eu que tenho que tomar uma atitude. A outra pessoa jamais vai mudar por nós. Então, a autovalorização ela será muito importante em 2023, sem esperar do outro aquilo que o outro não é ou talvez não seja capaz de oferecer. Bom, a astrocartomância, olha que coisa interessante, né? Trouxe a carta Carneiro, né? Áries, que fala do eu. É justamente isso. É realmente entender que o outro, ele não tem obrigação de fazer nada por nós. Quando oferecemos alguma coisa a alguém, isso tem que ser oferecido de coração e com amor. Claro que tem que tomar muito cuidado com pessoas autoritárias, com pessoas que têm um certo poder sobre você, com assédio moral, né? Se tá tudo bem, ótimo. A tendência é que melhore mais ainda. Mas tome muito cuidado em todos os sentidos com as pessoas que você conhecer daqui para frente e comece a avaliar, né, como essas pessoas se comportam com você. Não receba menos do que a excelência, porque todos nós merecemos tudo de bom nessa vida. Exatamente, é mesmo isso. É isso, está perfeito. Então vamos avançar, ok? Virgem. Para Virgem, este próximo ano do Plutão em Aquário vai ser muito importante. Porquê? Porque os Virgens já são conhecidos como aqueles que gostam de trabalhar muito, não é? E então a área em que vai calhar esta passagem do planeta Plutão é exatamente a área da rotina, que engloba também o trabalho para quem trabalha, ou os estudos para quem estuda, não é? Ou mesmo até a reforma para quem está aposentado. E então é importante nós percebermos que, apesar de dizerem que os virgens são muito quadrados e muito exigentes, etc., no que toca à sua rotina, eles também são pessoas que gostam de sair da caixa, okay? Gostam de fazer coisas diferentes e originais, gostam muito de trabalhar em equipa, gostam muito de gerir equipas e colocam-se muitas vezes na retaguarda, ou seja, não gostam de se evidenciar, gostam que sejam os outros a ficar atrás, não é? E pôr os outros à frente. E isso às vezes pode acontecer, isto é muito típico de quem tem esta energia aqui, de aparecer um colega qualquer de trabalho que não tenha nem metade do conhecimento que esta pessoa tem, mas que se valoriza tanto que acaba sempre por ser reconhecido muito mais do que a pessoa que tem o ascendente de Virgem e que tem realmente aqui um potencial enorme. E porquê? Porque é como esta pessoa não gosta de brilhar, ela não gosta de pôr cá para fora essas suas ideias e mostrar-se, e ele, para a pessoa é tipo exibicionismo, não é? Acaba por esconder-se atrás dos outros e não mostrar o seu verdadeiro talento.
E por isso é que aparece alguém que vai fazer exatamente o oposto, que é para mostrar a essa pessoa que, mesmo não tendo muitas capacidades, basta a pessoa brilhar um bocado mais para já ser reconhecida. Então, este Plutão a entrar aqui pode trazer exatamente o tal colega de trabalho complicado, o patrão complicado, às vezes até pode ser mesmo, por exemplo, o fecho da empresa, a empresa é comprada por outra empresa, outra empresa que não seja aquela que está. Portanto, pode haver aqui uma mudança, uma transformação muito grande no que toca à rotina da pessoa, principalmente no que toca ao trabalho, exatamente para que a pessoa perceba que ela tem que brilhar mais, que ela tem que mostrar mais o seu potencial, que ela tem que colocar para fora as suas capacidades, ok? Então, por exemplo, também pode acontecer da pessoa ter o rasgo, apetece-lhe mudar de emprego, ok? Tem assim uma vontade muito grande, bem, eu vou mudar. E depois pensa que vai mudar para uma coisa melhor, mas às vezes, se calhar, até pode nem mudar para uma coisa melhor, pode mudar para uma coisa que é o mais do mesmo, ou então menor do que aquilo que tinha antes, ok? Mas atenção, porque isso não tem que ser mau, tem que ser apenas uma visão de que eu tenho potencial para mais. Se calhar não era para mudar de empresa, era para montar o meu próprio negócio, ok? Se calhar não era só para, ou não era só para montar um negócio, era simplesmente para poder mudar de ramo, okay? E passar para outra coisa muito mais importante, outra carreira diferente daquela que eu estava a fazer naquele momento, ok? Então, é interessante a pessoa observar, porque apesar das situações não serem propriamente positivas, e lá está, lá voltamos outra vez às mesmas coisas, não é? Os ciúmes, as manipulações, o controle, as intrigas, as invejas, essas coisas assim que têm muito a ver com a energia do Plutão, apesar disso, seja lá o que for de negativo que aconteça, está sempre a dizer, tu tens potencial para mais, tu consegues chegar mais longe, tu consegues mostrar mais de ti ao mundo, e é importante que a pessoa se mostre mais, se valorize mais e se mostre mais ao mundo. Não tenha medo de dizer, olha, eu tenho esta ideia, ok? Porque às vezes a pessoa fica muito atrás dos outros e os outros não querem ir, eu não vou, ok? Ou os outros não querem mostrar o que eu quero lhes mostrar, então eu prefiro abandonar o projeto. E não, a ideia é seguir em frente, ir mesmo avante e depois, no caminho de pôr essa ideia em prática, vai conseguir encontrar adeptos, com certeza, e verá mais resultados futuramente, não propriamente agora, mas mais no futuro. Vamos ver um recadinho da astrocartomância para quem tem ascendente em Virgem. Touro. Autovalorização. Aqui eu vejo da seguinte forma, para quem tem ascendente Virgem. Além da autovalorização, será que você não está apegado demais àquilo que não lhe serve mais? Será que você não está preso a conceitos, a rotina, a situações que podem estar aprisionando e limitando o seu crescimento? Está na hora, sim, de investir em você, de tentar fazer as coisas de uma forma diferente e, principalmente, valorize quem você é e aquilo que você conquistou até agora. Mas valorizar não quer dizer ficar preso, amarrado àquilo que talvez não lhe sirva mais. Está na hora também de entender que nem todo mundo vai agir como você. Então, você precisa ter jogo de cintura para lidar com as situações mais complicadas que vão surgir. Mas, principalmente, que você aprenda que você pode criar novos valores, sim, que você pode mudar os seus conceitos, sim, e não precisa ficar tão apegado àquilo que você fez até agora. Exatamente. Eu também até podíamos acrescentar outra coisa aqui interessante. Quando falamos da casa 6, também falamos sobre saúde, ok? Então, é provável que possa existir aqui alguma questão também ligada com saúde, que venha a afetar a área da rotina, mas o motivo é exatamente o mesmo, ou seja lá o que for que aconteça em termos de saúde, é importante que a pessoa perceba que aquilo está apenas a dizer-lhe que ela tem potencial para mais, que ela tem que se valorizar mais, que ela tem que sair da sua zona de conforto e arriscar mais em mostrar os seus talentos ao mundo, ok? Porque quando ela faz isto, com certeza que depois o problema de saúde resolve-se muito mais rapidamente, ok? E como tiraste a carta... Eu acredito que esse problema de saúde, como saiu o touro aqui na astrocartomância, pode estar até ligado à voz, à fala, à garganta, né? Lembremos que o signo de touro, Vênus, fala muito disso. Então, talvez a forma de se comunicar também, então pode trazer rouquidão e, principalmente, tem que tomar cuidado também com a saúde de uma forma geral. Mas preste atenção na garganta. Sim, faz todo sentido, é isso mesmo.
Até porque repara que é o eixo, não é? Temos o touro de um lado e temos o Plutão que representa o escorpião do outro, não é? Portanto, faz muito sentido aqui também esta ligação. Ok, maravilhoso, vamos então continuar. Por isso, a seguir, a Libra, ou Balança, como se diz em Portugal, e para os librianos, este próximo ano vai ser bastante forte, porque a área que vai tocar mais é a área que tem a ver com a casa 5, a casa da identidade, da nossa identidade, quem nós verdadeiramente somos. Então, como eu costumo explicar aos meus alunos, a casa 5 mexe com 5 coisas diferentes, que é a criatividade, os projetos, os tempos livres, os filhos e as paixões, ok? Então, tudo isto vai ser movimentado no próximo ano, bastante, porque o Plutão é aquele que vem trazer aqui uma grande transformação, principalmente se os librianos não estavam a mostrar ao mundo quem eles verdadeiramente são, ok? Então é importante... e outra coisa, que é quando as pessoas me dizem assim, Ana, mas eu já estou a mostrar aquilo que eu verdadeiramente sou. Se vierem os desafios, é porque ainda há um próximo patamar a ser colocado, ok? Então é importante a pessoa perceber que nós achamos que já estamos a mostrar aquilo que nós verdadeiramente somos, mas se formos a ver bem, se calhar há mais qualquer coisa que ainda pode sair cá para fora e que ainda não tinha sido trazido bem, ok? Então, aqui, as principais circunstâncias podem ter a ver, por exemplo, com criatividade. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que cria qualquer coisa, nem que seja um post no Facebook ou no Instagram ou assim, e alguém lhe rouba a ideia, ok? Portanto, cuidado com aquelas pessoas que vêm e se apropriam das nossas ideias ou dos nossos projetos, ok? Isto significa apenas que nós não estávamos a dar valor suficiente à nossa criatividade, ok? Estávamos a deixar a nossa criatividade nas mãos dos outros, por isso é que eles chegaram, pegaram e andaram, ok? Então é muito importante nós nos apropriarmos mais de quem nós verdadeiramente somos e da nossa criação, da nossa criatividade, ok? Quando falamos em filhos, é a mesma coisa, ou seja, este ano pode ser um ano em que exista alguns conflitos, mesmo até conflitos difíceis de lidar com, tipo controlo, tipo manipulação, ok? Exatamente porque nós temos a tendência em dar muita liberdade, ou vocês são livres, eu falo nós porque eu também sou livre, não é? Temos a tendência em dar muita liberdade às crianças, de uma forma geral, porque estávamos a falar do signo de Aquário, não é? Então nós achamos que eles safam sozinhos e conseguem, e então pode existir aqui alguma situação que seja mais difícil, por exemplo, bullying na escola com as nossas crianças, ou uma dificuldade de adaptação das crianças à escola, alguma coisa que mexa com ciúmes, intrigas, invejas, essas coisas assim do género, e que vai chamar a nossa atenção e que vai nos obrigar a ter que olhar para os nossos filhos e ajudar os nossos filhos, exatamente para nós nos descobrirmos a nós próprios, porque no fundo os nossos filhos são a nossa representação, não é? Eles são a nossa extensão, digamos assim, ok? Então vai nos obrigar não propriamente a pensar neles, mas a pensar o que é que eu não estou a fazer e que eu preciso de fazer e que de alguma forma depois vai ajudar o meu filho ou a minha filha também, ok? Eu explico sempre isto, quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, o problema não está só nos filhos, o problema também está nos pais. Se os filhos não estão a ter boas notas na escola, a minha primeira pergunta é, os pais também estão a estudar? Se os filhos estão a ter conflitos em termos de colegas e pessoas na escola, a minha pergunta é, e os pais também estarão a trabalhar a sua valorização pessoal? Portanto, os filhos são um bocado o reflexo dos comportamentos dos pais e, aliás, até mesmo do exemplo dos pais, não é? Por isso é que é muito importante, se os nossos filhos têm algum problema, nós paramos para pensar em nós, que é o que é que eu não estou a fazer, que exemplo é que eu não estou a dar ao meu filho ou à minha filha, de forma a que eles possam também digerir a situação de uma maneira diferente e lidar com a situação também de uma maneira diferente, ok? Então, muito importante esta questão dos filhos, vai ser forte, lá está como eu digo, não é? É a primeira vez que o Plutão está aqui depois de muitos anos, aliás, não na nossa vida, não no nosso tempo de vida, portanto não estamos habituados a esta energia e pode ser mais potente do que o normal. Por isso é importante darmos mais atenção aos nossos filhos, estarmos mais presentes, mesmo achando que eles precisam de liberdade e precisam de safar sozinhos, ok, tudo bem, mas convém nós também estarmos ali próximos, até porque isto pode implicar uma mudança bastante grande na nossa vida, que vai ser muito benéfica para nós. Olha, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora de uma coisa, porque eu sou Balança, não é? E então estava-me a lembrar de uma coisa, a minha filha está a tentar entrar numa universidade para o próximo ano, na Holanda, e foi uma das coisas que já me passou pela cabeça, foi ou ir também lá para a Holanda, ou pelo menos acompanhá-la numa primeira fase, para que ela se sinta mais acompanhada e não se sinta assim tão sozinha, mas acho que realmente este contacto com um país estrangeiro poderá ser bastante interessante, não só para o desenvolvimento dela, mas também para o meu próprio desenvolvimento. Então fica aqui a minha deixa pessoal, para vocês também
contabilizarem. E por último, a questão das paixões, ou seja, principalmente aquelas pessoas que falamos em paixões amorosas, né? Aquelas pessoas que não têm ninguém na sua vida, Plutão vai trazer aqui uma movimentação muito grande. Lembrando que quando nós temos um aquário nesta área das paixões, nós somos aquele tipo de pessoas que não gostamos muito de criar compromissos com ninguém. Okay? Estamos, mas não estamos verdadeiramente, não mostramos verdadeiramente quem nós somos. Até muito porque temos medo de criar um contacto emocional demasiado forte e depois perder a pessoa, ok? Então, mas acaba por acontecer na mesma, que eu costumo sempre dizer isto, acaba por acontecer na mesma, por mais que a gente diga, eu não me vou comprometer porque depois a pessoa pode não estar lá para mim, mesmo que eu não me comprometa, a pessoa pode não estar lá para mim na mesma, ok? Portanto, o mais importante será eu fazer a minha parte e criar o elo de ligação emocional com alguém, ok? Existir esta capacidade de criar o compromisso, não porque o compromisso é com o outro, mas sim porque o compromisso é connosco próprios, em como queremos estar ao lado daquela pessoa para aprender alguma coisa com ela. Porque a vida é isto, nós estamos aqui para evoluir, as experiências que vivemos são para a nossa evolução, logo, se nós nos permitimos viver aquela experiência de alma e coração, nós vamos conseguir, obviamente que podemos nos magoar, claro, mas vamos aprender muito, que aí vai ser muito bom para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem pessoal. Por isso, os relacionamentos podem ser, por exemplo, relacionamentos muito intensos, alguém que entra na nossa vida, que faz ali um abanão genérico e depois, se calhar às vezes até pode sair da nossa vida, mas que nos veio mostrar o que é amar, o que é amar intensamente, porque muitas vezes os librianos, eles amam, mas amam assim um bocado pela rama, não é? Não aprofundam aquela coisa da intensidade, ok? Então é interessante que percebam que estes amores podem acontecer exatamente para que nós, primeiro, tragamos cá para fora a nossa criatividade, né? Porque quando estamos apaixonados, fazemos coisas loucas que nunca fizemos antes, portanto vai ser uma excelente forma de descobrirmos a nossa criatividade, mas ao mesmo tempo também criar estes elos de ligação emocional com os outros, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade em realmente entregarmos-nos dentro de um relacionamento. Mesmo sabendo que o relacionamento depois pode vir a não dar certo, o que interessa é que criamos esta elo de ligação, sentimos, e a sensação, ou seja, as emoções que nós vivemos, são muito boas para o nosso crescimento, são muito boas para aprendermos coisas, para evoluirmos na nossa vida, ok? Agora, não tem que ser só paixões como por pessoas, pode ser desenvolver paixões que a pessoa tenha dentro de si e que nunca tenha desenvolvido anteriormente. Às vezes nem sequer sabia que gostava daquilo, ok? E de repente acontece qualquer coisa, a pessoa tem contacto com algo e ela passa a pensar, tipo, olha, isto é fantástico, olha, adoro isto, é maravilhoso, ok? Por exemplo, os librianos, por causa do aquário, gostam de coisas fora da caixa, não é? Olha, mais uma vez, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu sou libriana, portanto adoro coisas completamente fora da caixa, e uma das coisas que eu já comecei a fazer no passado, mas cada vez estou agora a pegar mais, é naquilo que eu chamo de desenvolver superpoderes. Por exemplo, eu no passado fiz um curso de leitura, não falta agora o termo, telepatia animal, com animais, achei fantástico, mesmo maravilhoso. Adorava fazer telepatia com humanos, mas eu acho que ainda vai demorar um bocadinho a gente conseguir lá chegar, porque ainda não estamos muito preparados para isso. Mas, por exemplo, aprendizagens como visão remota, que é uma coisa que eu estou a treinar agora neste momento também, coisas assim completamente fora da caixa que as pessoas pensam, que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Vão lá, pesquisem, porque de certeza que vocês vão gostar. Coisas diferentes, revolucionárias, fora da caixa, aquelas que, como se costuma dizer na brincadeira, só vêm dos States, não é? Só vêm lá dos States, são eles que são os mais malucos, não é? Que trazem estas coisas assim muito revolucionárias. É importante a gente ir lá buscar estas informações, principalmente à internet, que é ao outro lado do mundo, e trazer para nós e percebermos que nós temos muito potencial mesmo. E importante é desenvolver esse potencial. E a base é isso, a base é sempre, tudo que aconteça, por mais negativo que seja, é sempre a dizer, tu tens capacidade para mais, a tua criatividade é muito maior do que o que tu imaginas, portanto deixa a sair, deixa a fluir cá para fora e vais ver os resultados fantásticos para a frente, ok? Então, quem tem ascendente em Libra estará com Plutão na sua casa 5. A casa 5, ela é a casa do espírito consciente. A casa 5 é a casa dos talentos e do legado. Tendo Aquário ali com Plutão, muitas pessoas podem sobressair de uma forma assim incrível através dos seus próprios talentos. Não duvide de você, e por mais que pareça impossível o que você quer colocar em prática, acredite no seu potencial. Será um momento, inclusive, de muitos librianos terem, ascendente em Libra, terem a oportunidade de criar um legado, de pioneirar na sua família, de ter criatividade suficiente
para definir até profissões, carreiras, inventos. Vai ser muito comum. Por exemplo, a Ana Macieira, né? Facilmente ela vai conseguir um aumento muito grande dentro das redes sociais dela, que ela já vem plantando isso. Uma coisa que vale ressaltarmos aqui, creio que a Ana vai concordar comigo, é o seguinte: os astros, eles dão um tom, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Se você já vem plantando um trabalho, já vem se esforçando, é claro que essa mudança inédita para nós vai fazer toda a diferença, né? Vai nos apoiar e nos dar poder e força para seguir adiante. Se estamos insistindo, né, em coisas que não vão nos trazer aprendizado e evolução, é claro que vamos mudar, aí não será com amor, aí será um pouquinho com a dor. Mas lembre-se, acredite no seu potencial. Vamos lá, tirar agora uma cartinha da astrocartomância, vou caprichar para Ana. Opa! Capricórnio, disciplina, organização, né? Crescimento também. Quando a gente fala do signo de Capricórnio, a gente está falando da casa 10, né? Que fala da carreira. Então, é necessário olhar para essa ativação pensando nos seus potenciais, na sua criatividade, deixar o seu espírito criar, que isso pode trazer evoluções muito importantes na sua carreira. Acredito que você, que tem um ascendente em Libra, vai ter a oportunidade de crescer e alcançar sonhos que você nem imagina, mas vai ser cobrado de você também responsabilidade, integridade e dignidade. Faça o seu melhor e com amor. Exatamente. E olha, eu também acrescentaria uma coisa aí em relação a essa carta, que é a pessoa precisa trabalhar muito a flexibilidade, porque às vezes Capricórnio pode ser muito rígido e muito exigente, aquela coisa do ainda não está, e como é que eu ainda não fiz, e já devia, não é? E é importante, a pessoa convém ter um pouco mais de calma e saber que Capricórnio é regido por Saturno, não é? Então demora o seu tempo, vai demorar a acontecer. Pode não ser propriamente já, aliás, lembrando que o Plutão vai estar em cima do Aquário durante 20 anos, não é? Portanto, pode não ser já que se vê aquilo tudo que a pessoa queria, porque quando a gente tem um Aquário na casa 5, a visão é tipo 500 anos à frente, não é? Já queria ter isto, aquilo e aquilo outro, mas aos poucos, devagarinho, a coisa vai lá chegando, a pessoa vai conseguindo lá conquistar. O importante é também ir sabendo apreciar o caminho, okay? com flexibilidade, com calma, senão custa mais ela chegar. Paciência. Ciência, exatamente. Olha, por isso é que saiu o Carneiro há bocado também a dizer, vai com calma, devagar, ciência. Exatamente. Fantástico, fantástico. Ok, então agora passamos ao Escorpião, ok? O Escorpião também tem aqui uma área bastante complicada, ok? É importante que tenhamos aqui esta atenção, porque o Escorpião já é muito intenso, normalmente, vive as emoções com muita intensidade, e a área onde vai calhar esta situação é exatamente a área que tem a ver com as emoções, com a família, com a casa, com o lar, ok? Então, lembrando uma coisa interessante, que é, apesar do Escorpião ser extremamente intenso na sua área, na sua forma de ser normal, quando Sim. toca a área emocional, é engraçado porque eles são um bocadinho mais frios, ou seja, no que toca à família e mesmo até às emoções, porque eles sentem tanto, porque é tão forte esta emoção que eles sentem neles, é tão intensa, eles por vezes têm a tendência em se afastar das emoções, em não querer olhar para as emoções, okay? Em pegar nas emoções e tentar fazer com que elas nem sequer existem, ok? E o interesse será a pessoa também perceber que as emoções, como eu costumo dizer aos meus alunos, são a sineta que o universo toca, a chamar-nos a atenção de que aquela experiência de onde elas vêm é muito importante. Então, em vez da pessoa, o 8 ou 88, não é? Em vez da pessoa ou levar demasiado as emoções a peito e quase ser avassalado, ser avassalado por ela, ou então o oposto, que é não dar importância nenhuma às emoções, porque se eu dou demasiada importância já sei que vou ser avassalado, é encontrar um intermédio, ok? É olhar para as emoções e pensar, ok, pronto, eu estou a sentir isto. Então, de onde é que esta emoção vem? Ok, vem desta experiência. Então, o que é que eu tenho para aprender com esta experiência? O que é que esta experiência está a trazer para a minha vida? Será que eu tenho que aprender a ser, sei lá, mais autoritário? Será que eu tenho que aprender a ser mais sensível? Será que eu tenho que aprender a ser mais, sei lá, criativo? Ok? Então, há uma série de aprendizagens que a pessoa precisa de fazer. E aqui, no caso, quando falamos em relação ao Aquário,
tem muito a ver com o nosso interior, quem nós verdadeiramente somos, e trazer cá para fora o nosso verdadeiro potencial. Então vai ser obrigatório quase para os escorpiões olharem para dentro, ok? Olharem para, sentirem estas emoções e perceberem o que é que as emoções lhes querem dizer, ok? Até porque esta questão aqui do escorpião, ela é bastante forte agora aqui neste próximo ano. Eu vou só pegar aqui na minha capa só para ver aqui uma coisinha no estante. Exatamente, é isso, ok. Exatamente, é isso. Estava só aqui a confirmar a situação, mas sim. Até porque esta situação do escorpião agora no próximo ano, quando o Plutão passa por aqui, pode trazer questões fortes ligadas com a família. Por exemplo, pode morrer alguém, não é alguém importante. Pode, por exemplo, aparecer alguma situação ligada com a casa que seja bastante complicada de se conseguir resolver. Sei lá, por exemplo, um documento qualquer que devia ter sido tratado e não foi, e depois a pessoa fica em risco de perder a casa. Ou então pode ser uma questão, imagina, por exemplo, de canalizações que não está a funcionar bem, entupimentos, coisas assim. Vocês pensem em lodo, pensem em coisas nojentas. Pronto, tem muito a ver com, pensem mesmo até traições, manipulações, tem muito a ver com esta energia do Plutão, ok? Morte para o renascimento, mas a ideia é sempre essa, se nós não estávamos a dar a devida importância às emoções, ou porque estávamos a viver demasiado e não estávamos a perceber o que elas nos queriam dizer, ou porque estávamos a esconder e não estávamos a perceber o que é que elas nos queriam dizer, tem que acontecer qualquer coisa que vai abanar-nos, porque nós temos que olhar para as emoções e perceber, ok, isto está-me a querer dizer alguma coisa. Então, entrar no interior, sair do exterior, lembrando uma coisa importante, que é, toda a gente que é ascendente de Escorpião tem este aquário na casa 4, mas tem um leão na casa 10. Ou seja, o que é que isto significa? Que a pessoa que gosta muito de brilhar para o mundo, né? E gosta que o mundo a reconheça. E, no fundo, aquilo que é pedido agora, com a entrada deste Plutão, não é tanto que o mundo reconheça, mas sim que ela se reconheça a si própria e que ela seja reconhecida pelos seus. Okay? Às vezes, estar um pouco mais próximo da família, um pouco mais próximo das pessoas que mexem com as emoções, mesmo que a pessoa não goste, okay? Mas estar um pouco mais próxima é importante para fazer com que ela olhe para as emoções e perceba o que é que ela tem para aprender. Okay? Aquele familiar que às vezes nos incomoda, ele está-nos a ensinar alguma coisa, então nós temos que olhar para ele. Não é só dizer, não quero mais isto, saio de casa e vou para o mundo e vou trabalhar e vou na carreira, quero ser reconhecido, porque vai ficar sempre ali aquele vazio emocional. Então nós temos que olhar para aquilo, para o podre das nossas emoções e perceber, ok, há aqui uma aprendizagem que eu tenho que fazer, há aqui algo que eu tenho que trazer para mim, para eu me sentir mais seguro, mais confiante, se calhar até mesmo com mais elos de ligação emocional com a minha família, mais seguro emocionalmente, para que depois eu ainda possa crescer mais em termos do resto da minha vida, inclusive da carreira também. Ok? Faz sentido para ti também? Faz muito sentido. Vamos agora à astrocartomância. Peixes. Vamos lá. O signo de Peixes fala da espiritualidade, fala de muitas coisas que nós poderíamos abordar aqui. Mas nesse contexto, né, tentar não se ilusionar, tentar se colocar consciente, flexível. Pode sim haver muitas transformações, mas quando a gente fala do signo de Peixes também, nós falamos de problemas da alma, daquilo que a gente guarda dentro de nós, muitas vezes mágoas, rancores e situações. E a gente sabe que dentro da família, muitas famílias vivem problemas demasiados, né? Então, talvez essa seja a hora de ressignificar tudo isso. Seja a hora de realmente tentar se colocar no seu lugar, dentro, né, da sua vida íntima, dentro de você. Quando a gente fala de casa 4, a gente está falando também da profundidade da nossa alma, da ancestralidade, daquilo que toca profundo em nós. Não se deixe levar por sentimentos que não valem a pena carregar. Tente aproveitar essa energia da astrocartomância que saiu aqui para você, do signo de Peixes, para se ligar mais à espiritualidade, tentar ter empatia e compaixão àqueles que estão ao seu redor, tentar olhar as coisas com mais clareza, sabe? E entender que nós somos seres diferentes. Numa família, são gerações diferentes. Então, por que não ter um pouquinho de compaixão, autocuidado também? E lembre-se, né? A dor quem carrega somos nós.
Então, saber dividir as coisas, né? Saber colocar cada coisa no seu lugar, saber entender o outro, né? Ter compaixão e empatia mesmo. Aqui eu não estou falando no caso de se perdoar ou esquecer, porque nós sabemos que existem lares onde há coisas muito duras, mas sim de tentar se curar e compreender. Eu acho que é uma mensagem que pode complementar um pouquinho, Ana. Sim, eu por acaso estava-me a lembrar de outra coisa em relação a esta questão do aquário, na casa 4, que é a pessoa na infância provavelmente pode ter sentido a questão do abandono, não é? Não estavam lá para mim. Até podiam ter estado, mas a pessoa não sentiu que estivessem lá. Então há toda uma solidão que esta pessoa carrega consigo ao longo da vida e que agora pode vir mais à tona. Por isso é que eu falei na morte, pode morrer alguém, porque a pessoa vai sentir esta solidão. Agora, a ideia não é ficar aí, não é ficar nesse lado negativo. A ideia é perceber, ok, mas porquê é que eu precisei de viver esta ausência na minha infância? Porque provavelmente havia aqui talentos que eu precisava desenvolver, nomeadamente em termos de autonomia, e não precisar de ficar preso a ninguém, e saber safar para mim próprio, e que se não tivesse vivido estas experiências não teria tido essa capacidade. Então hoje eu sou quem sou muito mais forte, sou muito mais desenrascado, exatamente porque... Independente, exatamente porque eu tive este tipo de infância. Então como tu dizias, é o aceitar a ancestralidade, porque os pais não fizeram por mal, eles fizeram aquilo que eles podiam dentro daquilo que eles sabiam e não há possibilidade para mais, não é? Por isso é saber... tinha para oferecer, né? Exatamente, é saber aceitar, agradecer pela vida que nos deram, independentemente de qualquer situação negativa que possa acontecer, é agradecer pela vida que nos deram e fazer o melhor possível dessa vida que nós temos em mãos, ok? Até porque o benefício é nosso, não é deles. Está excelente, maravilhoso. Vamos então continuar. Agora temos o Sagitário. E para o Sagitário é aqui uma área muito interessante, que tem a ver com a comunicação. Nós já sabemos que o Sagitário é aquele que tem uma sabedoria muito grande e que tem sempre a tendência em estar a transmitir essa sabedoria aos outros, ok? Só que a questão é que o Sagitário tem muito pouco tato na forma como transmite essa informação. Então, é quase, o Sagitário às vezes acha que se lhe lessem o pensamento é que era ficha, que ele não precisava de estar a explicar. E quando explica, parece que está lá a falar do alto da burra. Pode que vocês não percebem isto, seus burros, né? Me perdoem os Sagitários que estão aqui, mas têm muito esta altivez, não é que eles não saibam, atenção, eles têm uma sabedoria fantástica, têm uma visão do mundo incrivelmente ampla, muito positiva, mesmo até por causa desta sabedoria que têm, mas os outros não estão à sua altura, ok? Como eu costumo dizer na brincadeira, é areia demais para a caminhoneta deles, ok? Então, há aqui uma necessidade de trabalhar mais a paciência e, principalmente, o transmitir a informação de uma forma que seja compreensível para as outras pessoas, ok? Às vezes vai parecer que estamos a falar para os alunos da escola primária, mas tem que ser, porque caso contrário as pessoas não nos vão compreender, não nos vamos compreender a elas e vai haver mais dificuldades em termos de entendimento. Principalmente porque quando falamos em Plutão, mais uma vez lembrando, Plutão tem a ver com questões negativas, por exemplo, manipulações, traições, invejas, ciúmes, ok? Portanto, este tipo de diz que não diz, intriguices podem acontecer à nossa volta, principalmente a quem é ascendente Sagitário, exatamente para que a pessoa tenha que sair desse meiozinho, sair dessas coisinhas pequeninas e perceber que o potencial dela em termos de transmissão de informação é gigantesco. Então, tentar encontrar situações que sejam mais fáceis para que os outros consigam compreender e transmitir essa informação dessa forma simples e fácil para que as pessoas realmente fiquem com essa sabedoria que eles tanto têm para transmitir, ok? E é mesmo importante que percebam isto porque pode não ser muito fácil, porque o Plutão vai chegar aqui e vai dar aqui um abanão grande, ok? Há bocado estávamos a falar em dificuldades de comunicação, pode acontecer aqui também a dificuldade da comunicação, por exemplo, a pessoa pode perder a voz, pode ter rouquidão, okay? Pode mesmo até ter algum problema em termos de cordas vocais, okay? Portanto, pode haver aqui uma série de situações que tenham a ver com a transmissão da informação, de maneira que a pessoa tenha que ser criativa, ir lá ao seu interior e buscar formas de transmitir a informação que até aqui ainda não tinha trabalhado. E quando passar o problema, a pessoa vai olhar para trás e pensar, olha, ainda bem que isto aconteceu, porque foi da maneira que eu consegui descobrir aqui grandes talentos de comunicação e expressividade que eu não tinha antes, ok? Mas há outra coisa também muito importante que eu queria não esquecer aqui em relação a esta situação, que é, Plutão é muito intenso. E quando Plutão está ligado com a mente,
significa que a pessoa pode ficar de alguma forma um bocado obsessiva em relação a determinados assuntos, ok? Então ela ficar só ali a bater naquela tecla, mesmo quando estamos a falar em relação às questões das intrigas, as invejas, etc. Portanto, ela pode ficar ali muito presa ali àquela realidade negativa e não se expandir para conseguir libertar-se daquilo. Portanto, a ideia é, ok, eu vivo estas circunstâncias, mas há potenciais dentro de mim, em termos de comunicação e de expressividade, que eu tenho que desenvolver, e ao fazer o desenvolvimento disto eu consigo chegar mais longe, nomeadamente aprender mais, desenvolver capacidades de sabedoria, para que eu possa ainda saber melhor transmitir informação ao mundo, okay? Porque ideias fora da caixa, revolucionárias e maneira de falar diferente e assuntos diferentes não lhes falta, o que lhes falta mesmo é o conseguir transmitir essa informação. E aí elas desenvolvendo a criatividade conseguem lá chegar com mais facilidade. Concordas comigo também? Claro, claro, concordo sim. É exatamente isso. O sagitariano ele vai ter que aprender, né, principalmente durante esse ciclo, a falar com as pessoas como se elas não soubessem nada, para que ele seja bem compreendido, né? Essa área vai ser muito importante e pode trazer muito sucesso para quem tem ascendente em Sagitário. Vamos lá. Olha só, a cartinha do Astrocartomância saiu o signo de Virgem. Também tentar, né, além de cuidar da saúde, como a Ana falou, que pode ter problema nas cordas vocais, ou até mesmo, gente, dificuldades para se expressar. Sabe quando a comunicação não está boa? Isso para alguns pode acontecer, mas o importante também é tentar se organizar, aproveitar ao máximo, principalmente quem tem um ascendente sagitário, que trabalha com meios virtuais, que trabalha de forma remota, aproveitar esse ciclo, porque você pode ganhar um espaço muito grande, mas para isso você vai precisar ter disciplina, organização, uma rotina bem estruturada. Nós sabemos que os sagitarianos, eles são livres, né? Assim como alguns outros signos do zodíaco, que por ter uma verdade muito forte, por ter compreensão de muita coisa, facilidade para aprender, acaba não tendo uma rotina bem estruturada. Então, preste atenção nisso, principalmente cuidar da sua saúde, né? E também organizar a sua rotina para que você cresça. Aproveite esse ciclo, não perca essa chance. Exatamente, é mesmo isso. Ok, passamos então agora para o Capricórnio. E o Capricórnio, em relação a este Plutão em Aquário, vai ser mexido na área financeira. Então, aqui a casa 2, que é a casa que normalmente os capricornianos não dão muita importância. Okay? Então, os capricórnios gostavam que, não é que eles não queiram ter segurança, porque eles precisam desta segurança, principalmente em termos materiais, mas para eles dinheiro já nem sequer devia de existir. Fazíamos umas trocas e as coisas funcionavam todas. Ou então tinha assim uma coisa muito mais à frente que, tipo, já nem era necessária, já nem cartões de crédito, nem nada do género, nem MBWay, nem nada dessas coisas, era tudo muito mais fácil, ok? Só que, lembrando sempre, né, que nós vivemos no planeta Terra, século XXI, portanto, o dinheiro ainda existe e é possível, e é necessário, como eu costumo dizer, dominar a matéria. Dominar a matéria é muito importante, portanto, saber reconhecer os valores à nossa volta, saber perceber que os valores que nós temos à nossa volta são aqueles que nos valorizam, são aqueles que ditam o nosso valor, e às vezes as pessoas podem pensar, não, Ana Macieira, isso não é válido. Então, ainda há uns tempos estava a falar com um amigo que me estava a dizer que fez um workshop com um destes milionários americanos, e que ele estava-lhe a dizer que perguntou-lhe qual é o teu valor. Ele disse, eu sou uma pessoa tenho muito valor, eu sou uma pessoa com muitos dons e tal. Ele disse, então diz-me lá, quanto dinheiro é que tu tens na tua conta bancária? E esse é que é o teu valor. E ele ficou tipo, não é verdade, então eu sou muito mais válido que a conta bancária. E ele disse, não, o que tu tens na tua conta bancária, as posses, os bens que tu tens, é que ditam o teu valor. Porque tu podes ter muito valor, mas enquanto tu não materializares, tu não consegues evoluir. Ou seja, não é propriamente o ter naquela ideia do eu tenho e a taurino, não é? Aquela coisa é meu e eu quero ter, eu quero mostrar ao mundo que tenho casas e carros e aviões e não sei o que mais. Não. Eu tenho dinheiro para poder fazer investimentos na próxima grande cena que eu vou fazer na minha vida. Para eu poder continuar a evoluir, para eu poder ter mais aventuras, para eu poder continuar a crescer, para eu poder continuar a ajudar os outros, para eu poder continuar a fazer aquilo que a minha alma disse que queria fazer quando veio para cá. Okay? Então, é preciso dominar a matéria, mesmo que não seja uma conta bancária recheada,
pelo menos o dinheiro suficiente, ou tudo que é necessário para pôr em prática as aventuras que este Capricórnio tem e que sabe que precisa para evoluir, é importante fazê-lo. E este Plutão a entrar aqui vai trazer dificuldades, ok? Vai trazer aqui pontos nos is muito importantes, principalmente para quem estava distraído em relação aos seus valores, ok? Então, aqui questões ligadas com traições, dinheiros que desaparecem, contas que aparecem para pagar que a pessoa não estava a contar, perdas em termos de bens, perdeu uma casa, perdeu um carro, perdeu coisa assim do género, pode acontecer exatamente para que a pessoa tenha que ficar, às vezes até pode ficar na pobreza, okay? Pode acontecer aquela coisa do foi à falência, okay? Porquê? Que é para a pessoa olhar para ela própria, olhar para o seu valor e pensar, não estava a prestar atenção suficiente nos meus valores, tenho que me dedicar mais a isto, tenho que pôr meus talentos em prática, até porque lembrando que Aquário na casa 2 significa que a pessoa tem uma visão muito à frente, portanto ela tem ideias revolucionárias que pode pôr em prática para trazer mais valores para a sua vida, ok? O importante é que ela realmente faça alguma coisa, não fique só no etérico, não é aquela coisa do ideia gira, mas depois não pratico, não concretizo, portanto depois não vejo resultados. Então é isto que este Plutão vem dizer, tu tens ideias excelentes, tu tens capacidades fenomenais, mas tu tens que as pôr em prática. Enquanto estiveres só ali a achar que o mundo não está bem e a segurança social não está a funcionar e essas coisas assim do género, não é? E que todos deveríamos ter e porque é que não temos, é? Então assim estás a desperdiçar o teu tempo. O importante é mesmo pôr em prática as tuas capacidades para ver os resultados em termos materiais, para conseguires cada vez estar melhor. Não é uma questão de exibicionismo, é uma questão de dominar a matéria para continuar o crescimento, continuar a evolução, ok? Ok, perfeito, Ana. Vamos lá. Uma cartinha da astrocartomância. Sagitário. Bom, você que tem ascendente em Capricórnio, que tal expandir o seu conhecimento? Nós sabemos que as pessoas que têm ascendente em Capricórnio costumam ser desapegadas em relação a bens materiais, inclusive não se colocam com força para conquistarem aquilo que desejam. Então, acabam protelando muito, né? Por muitas vezes, amanhã eu faço, depois eu faço. Ou nós sabemos que capricornianos de ascendentes também são muito apegados, né, a uma rotina, a maneira de fazer as coisas, muito organizados, até um pouco mais lentos, gostam de fazer tudo muito bem certinho. Agora está na hora de expandir, sair da caixa, tentar abrir novos horizontes, novas maneiras de ganhar dinheiro. Você pode ter muita sorte, inclusive, se você empregar o seu conhecimento de forma favorável, porque a energia de Sagitário é uma energia de expansão, mas você precisa estar conectado com essa energia. Você precisa dar o seu melhor, tentar ter mais flexibilidade dentro da sua área financeira, arriscar um pouquinho, claro que com os pés no chão, mas isso você sabe fazer de melhor. E o signo de Sagitário saindo para você indica que você tem a necessidade de se movimentar e fazer as coisas diferentes. Vem cá, há quanto tempo você está agindo da mesma forma na sua vida financeira? Fica aqui a dica, a reflexão para que você pense durante a semana, ok? Exatamente, é mesmo isso, está perfeito. Agora, chegamos então àquele signo do zodíaco que vai ser o mais afetado por este Plutão, que é exatamente o Aquário, não é? Então, meus amigos Aquário, para vocês, ascendente Aquário, para vocês, esta questão vai ser forte porque vocês têm um potencial enorme dentro de vocês, que às vezes vocês já sabiam, mas ainda não tinham posto na prática, ou então se calhar nem sequer sabiam e vão descobrir agora, ok? Porque a tendência que vocês têm é exatamente porque são muito à frente e têm ideias revolucionárias e têm uma visão, mesmo até uma apresentação, porque isto calha na casa 1, não é? Portanto, a apresentação e as iniciativas são sempre muito fora da caixa, mas muitas vezes também se sentem desenquadrados em relação ao mundo, tipo o patinho feio, não é? Ninguém me compreende, ninguém pensa como eu e tal, e às vezes sentem-se ali a tentar encaixar no mundo dos patos, quando na realidade vocês são cisnes, ok? Então a ideia é não ficar ali contentado com apenas aquilo que vocês têm ou que já conquistaram até o momento, mas permitirem-se, através deste Plutão que é transformador, que é a bomba atómica,
descobrirem talentos novos e chegarem muito mais longe do que aquilo que vocês já tinham chegado até agora, ok? E claro, mais uma vez lembramos, não é, que este pelotão pode não ser fácil, principalmente para quem está muito longe da sua verdadeira identidade, quem está a disfarçar, quem está muito pato ainda não chegou à beira dos cisnes, não é? Pode ser mais forte, pode aqui haver questões ligadas com alguma coisa do próprio corpo físico, que é um acidente, alguma coisa que a pessoa tenha que o seu corpo fica afetado, ok? E que de alguma forma vai obrigar a pessoa a ir buscar talentos que estavam escondidos e que ela, se não tivesse tido aquela situação, nunca teria ido lá buscar os talentos. Claro que à partida, quando aquilo acontece, a primeira coisa que nós pensamos é: ai meu Deus, e agora o que é que vai ser da minha vida? Estou lixado, não é? Mas depois, quando paramos um bocado e pensamos e deixamos acalmar as coisas, principalmente o deixamos acalmar, é olhar para a situação e pensar: ok, não, espera aí, eu tenho capacidade para mais, a minha criatividade está aqui, eu vou pôr em prática e se calhar, mesmo com aquela situação, nós vamos poder ser muito mais felizes do que aquilo que éramos anteriormente, vamos conseguir agir muito mais do que aquilo que agíamos anteriormente, ok? Por isso, pode não ser uma questão fácil, pode ser muito revolto, pode haver uma revolta muito grande dentro da pessoa, porque ela diz: mas porquê isto a mim? Mas isto, agora que eu estava aqui no caminho certo, agora que eu ia fazer isto, agora que eu tinha aquilo, agora que eu já conquistei assim, assado, e de repente parece que vem tudo abaixo. Mas aqui é exatamente o universo a dizer: tens potencial para mais, consegues chegar mais longe. Isto que eu estou-te a dar é apenas um lembrete, porque tu estavas demasiado nos patos e pouco nos cisnes. Então vai lá procurar os teus cisnes, vai lá mostrar-te ao mundo com outras visões completamente diferentes e tu vais ver como uma coisa vai correr de uma forma muito mais agradável. Porque esta realmente não é fácil, mas pronto, só lembrando que esta passagem pelo pelotão agora vai ser só um bocadinho, desde março a junho, ok? Só para dar um cheirinho e dizer: hello, cheguei aqui, ok? E depois volta outra vez para exatamente o trailer, não é? Depois volta para Capricórnio e depois só no próximo ano é que volta a entrar outra vez e aí sim é que vai definitivamente até 2043 fazer-vos trabalhar. Portanto, este primeiro impacto aqui pode ser mais difícil, mas depois, ao longo do tempo, vocês vão percebendo porquê que viveram aquela situação, o que é que aquilo tinha de implicância na vossa vida que fez com que vocês ficassem muito melhor. Mas é preciso estar nesta perspectiva, porque se vocês ficam só na perspectiva do patinho feio, do coitadinho de mim, do ninguém me compreende, do sou o carta fora do baralho, sou ET que é aqui neste planeta, isto não vos vai ajudar a chegar mais longe, ok? É importante saberem mexer-se. Então, eu gostaria de fazer aqui uma consideração. Bom, primeiro que o meu ascendente é Leão, Ana, e toda a minha família, meus 2 filhos, minhas sobrinhas, minha irmã, minha nora, meus sobrinhos netos, todos eles têm ascendente em Aquário. Todos eles. Eu estou na casa 7 da família inteira. Mas o que eu tenho percebido até no dia a dia, com a minha própria experiência, obviamente também com o conhecimento de astrologia, é o seguinte: quem tem ascendente em Aquário vai ter que escolher um lado para seguir. Identificar o seu verdadeiro poder. Vai ser necessário, sim, ter integridade com os seus valores. Plutão é o planeta do poder, é o planeta da destruição também. Então, o que você plantar agora, em 2023, pode resultar, lá, quando ele entrar definitivamente em 2024, em algo muito favorável, muito bom, como também pode resultar em algo que não seja tão favorável assim. Então, como é que você está sendo íntegro com você? Nós sabemos que o signo de Aquário é muito voltado também às redes sociais. O que você passa nas suas redes sociais? É você mesmo? É você mesmo? Então, olhar para aquilo que você transmite e ser verdadeiro com você, independente. A verdade, ela é mutável. Hoje a verdade é uma, amanhã a gente amadurece, pensa de uma forma diferente e está tudo bem. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Mas no seu caso, vai ser uma oportunidade grande de você se mostrar para o mundo, Aquário, o todo, como você realmente é. E a partir daí, você se empoderar para ser dono da sua vida. Claro que se a gente for falar de problemas diferenciados, a gente pode estar falando, por exemplo, de quem tem ascendente em Aquário e vive uma relação tóxica, de haver uma separação muito dolorosa para que essa pessoa renasça das cinzas. Como a gente pode estar falando também de ascendentes em Aquário que ainda não se descobriram na sua profissão, que não sabe qual é o seu talento, o que vieram fazer aqui, e que, de repente, com isso, venham ter que morrer em uma determinada área
para renascer realmente. Mas um conselho da cigana aqui fica para todos vocês que têm ascendente em aquário, além de fazerem aquilo que é justo para você, dentro do seu momento, assumindo as responsabilidades, porque isso será cobrado para você ao longo desses próximos 20 anos. Então, que você plante o melhor agora para colher o melhor no futuro. Gente, a vida é feita de ciclos. Então, não adianta camuflar, a gente pode até enganar o mundo, mas não engana os astros e nem a nós mesmos. Então, tá na hora do aquariano assumir o seu poder, sim! O seu poder, entende? Claro que algumas situações podem se tornar muito difíceis, mas se souberem aproveitar essa energia, vão conseguir ter muito êxito. Vamos ver agora o que é a astrocartomância. Astrocartomância! Olha só, de novo, Sagitário, você terá a possibilidade de expandir muito, né? Desde que parta da sua verdade. Sagitário, casa 9, né? Estudo, conhecimento, que tal se dedicar a você? Fé, religião, leis, né? Então, seja justo com você e com os outros, ofereça o seu melhor, não tenha medo de explorar a sua vida, não tenha medo de se autoexplorar, e quem sabe você não conheça um eu completamente diferente do que existe hoje na sua vida. Então, para você que tem ascendente em aquário, não tenha medo desse trânsito, mas tenha responsabilidade, disciplina e, principalmente, sempre alerta com as suas decisões. Sim, faz todo sentido. Okay. Olha, só vou responder aqui no instante à Adri Soa, que está aqui a dizer que tem a Lua em Aquário. Adri, o facto de termos a Lua em algum dos signos que nós falamos aqui, também o conselho é válido, ok? Agora, não é exatamente a mesma coisa, porque a Lua é mais emoções, então estamos a falar aqui num lado mais emocional da vida, ok? Mas na mesma também é válido, ok? Ou porque eu, pelo menos, também costumo sempre ouvir para o ascendente, para a Lua e para o signo, ok? É importante. Pronto, mas agora vamos então passar ao Peixes, e o Peixes, imagina só qual é a área em que o Plutão vai passar. Para o Peixes, espiritualidade, ok? Tinha que ser, não é? Tinha que ser uma coisa assim deste género. Então, o Peixe já tem vindo a levar com energias nesta área desde há algum tempo, não é? Desde 2011, ou foi o Saturno e o Júpiter, entretanto o Júpiter saiu, ficou só o Saturno, então ainda agora vamos ter o Plutão entrar, portanto é Saturno a sair de um lado e o Plutão entrar pelo outro, portanto não está a ser fácil aqui esta área espiritual para o Peixes, mas lembrando que qualquer situação que aconteça, e até porque Plutão é mais potente do que Júpiter e do que de Saturno, portanto, agora aqui vocês achavam que a coisa já estava a melhorar, não, agora que ainda vai ficar mais complicada ainda. Não é complicado, eu acho que é desafiador, ok? Porque realmente, assim, há tanto potencial espiritual dentro de vocês, mas tanto, e o mundo está com um potencial espiritual tão pouco desenvolvido que vocês têm a obrigação de trabalhar esta espiritualidade e partilhar com o resto do mundo, porque vocês estão mais à frente do que qualquer outra pessoa. Vocês são os sensíveis do zodíaco, vocês sentem do outro lado do mundo. Há pessoas que me dizem, eu esta noite acordei à meia da noite a sonhar com, sei lá, um acidente de comboio que aconteceu na Índia, e de manhã liguei a televisão e estava lá a dar um acidente de comboio na Índia, ok? Então, reparem, a pessoa tem este feeling supersónico e a maior parte das vezes não está a utilizá-lo, ou está a utilizá-lo e acha que até está a utilizar bem, mas podia utilizar muito mais do que está a utilizar agora neste momento, ok? Então, é muito importante desenvolver esta capacidade espiritual na prática e não ter medo de arriscar em coisas que sejam completamente fora do normal. Coisas assim mesmo mirabolantes, como eu disse há bocadinho só 2 exemplos, como a telepatia animal, a visão remota, há um montão de coisas que as pessoas podem explorar, que já há pessoas a explorar isto agora aí à face da Terra, é só uma questão da gente procurar, ok? Lembrando que Aquário fala em internet, fala em tecnologias, portanto, chegando através das redes sociais, consegue-se chegar a sítios completamente diferentes daquilo que chegávamos aqui há uns anos atrás, e, portanto, é explorar este lado mais dos superpoderes humanos. Até porque é engraçado, porque se tu reparares, eu acho que são os peixes que nos vão salvar, mas pronto. Nós até aqui, nós cada vez temos vindo a desenvolver cada vez mais o lado da tecnologia, não é? Então,
agora já começamos a ter carros que andam sozinhos, já temos leitura da Iris, já temos leitura como é que se chama, da digital, ok? Portanto, há uma série de coisas e de certeza que da maneira como a tecnologia está a evoluir, não vai demorar muito tempo a gente ter um chipzinho qualquer aqui dentro de nós, como tem os animais agora hoje em dia, não é? E que tudo vai ser controlado através desse chipzinho, ok? Agora, isto é uma hipótese e há muita gente que diz, mas isso é bom, porque assim a gente não precisa de andar com as coisas, já acabou a ter que me preocupar que me perdi a chave, acabou a ter que me preocupar que não sei onde é que está o telemóvel, porque está tudo no chip e agora é mais fácil para eu conseguir as coisas. Verdade, mas também não nos podemos esquecer que todo este poder vai estar na mão de alguém que controla a tecnologia, não é? E a qualquer momento esse chip pode ser virado para outro sítio qualquer que a gente até nem quer e lá estamos nós a sermos levados a ir para um sítio que a gente não quer. Por isso, eu acho, e olha, não sei se tu conheces um americano que eu gosto muito, que é o Greg Bratton, conheces a coisa dele? Pronto. E ele tem um vídeo que fala, aliás tem vários, mas ele fala sobre isso. Ele diz que a humanidade chegou a um determinado ponto em que tem 2 caminhos para percorrer. Ou vai por um caminho que é tecnologia e acaba por ser controlada, nós vemos isso, por exemplo, naquele filme Matrix, não é? Portanto, vemos muito isso. Ou então, nós desenvolvemos o nosso próprio software humano, que é extraordinário, muito melhor do que qualquer outro software que a gente possa ter inventado até agora, mais do que robôs e computadores quânticos e companhia limitada, é o nosso software humano, que é este que está aqui à nossa disposição e que nós ainda não o aperfeiçoamos, nós ainda não o descobrimos. Então, é tudo isto que este Peixes, com este pelotão em cima, vai precisar descobrir. E ou descobre bem e resolve realmente ir cada vez coisas mais supersónicas e mais para a frente e que toda a gente diz que ele é maluco, mas não interessa, ele vai atrás e consegue. Ou então vai levar com uma situação qualquer, bem difícil em cima, para que a pessoa tenha que trabalhar essa questão. Quando falamos na casa 12, lembrando que em oposição temos a casa 6, que tem a ver com saúde. Então a pessoa pode, por exemplo, ter um problema de saúde grave e que ninguém consegue descobrir como é que se resolve aquilo e ela vai ter que pegar neste mundo espiritual, neste lado assim mesmo super potente, para conseguir resolver a situação. E é neste caminho de aprendizagem e desenvolvimento destes poderes super espirituais ou super esotéricos que a pessoa tem, que ela acaba por resolver o problema e descobre que afinal eu tinha muito mais para trabalhar do que aquilo que ela poderia imaginar, ok? Mas eu acho que é mesmo isto, por isso que eu digo, eu acho que os peixes vão nos salvar desde que eles se realmente se dediquem a desenvolver este lado mais espiritual numa versão completamente diferente daquilo que a gente está habituado a ver. Não estamos a falar simplesmente em reiki, tarô, astrologia, runas e essas coisas, não, é muito mais do que isso, é muito mais à frente, é utilizar o poder que está em nós, energético, para conseguir chegar mais longe, para conseguir desenvolver os talentos humanos que nós temos em nós, não é? E que acabam por parecer muito sobre-humanos e não tanto humanos, okay? Mas é importantíssimo, caso contrário, lá está, eu falei numa situação de saúde, pode ser tanta coisa, lá, volto a referir as mesmas palavras, ciúmes, intrigas, manipulações, invejas, controlo, tudo aquilo que a gente traições, tudo que a gente possa imaginar que mais negativo ocorre, pode acontecer na vida dos peixes a qualquer nível, porque estamos a falar na casa 12 de café, está todas as outras áreas de vida, e que de alguma forma vão obrigar os peixes a ter que pegar neste mundo espiritual com muito mais, olha, como tu dizias há bocado, com muito mais responsabilidade, é assumir que têm o poder e desenvolver esse poder para conseguir ver resultados. E aqui já parecia agora um Sagitário a falar, mas isto é mesmo importante. Então, para quem tem ascendente em peixes, eu acho que vai ser um momento transformador. Primeiro que qualquer ilusão, qualquer coisa fantasiosa que a pessoa que tem ascendente em peixes esteja vivendo, isso vai vir à tona. Né? E não há nada melhor do que a realidade. De repente a pessoa vive uma relação, acha que está feliz, acha que ama a pessoa, de repente descobre que não, né? Isso dentro da profissão, isso em várias áreas da vida. Agora, um outro fato muito importante é o seguinte, ao meu ver, né, a espiritualidade, a mediunidade e a arte, elas estão totalmente ligadas. Gente, o que vai ter de ascendente em peixes, criando coisas lindas, de música, a arte, artesanato, tendo ideias inovadoras, vai ser um campo muito importante, né, para ser ativado, né, que como pega também a casa 6, que é a casa da rotina, a casa do trabalho, e, claro, a casa da saúde, não podemos deixar de falar que
pessoas com ascendente em peixes, que tenham esse choque de realidade, que de repente enxerguem as coisas de uma maneira real, que descubram que estavam vivendo uma ilusão em alguma área da vida ou tem alguma frustração, que tem que tomar cuidado com a saúde emocional. Mas para isso, né, qualquer signo do zodíaco, se precisar, né, se sentir que está emocionalmente mexido, que tem as luas que fala do emocional, buscar apoio psicológico. Para isso nós temos psicólogos, psiquiatras, mas em termos de criação, nós vamos ver piscianos criando coisas lindas demais. Então, se você tiver um insight, uma ideia, ter vontade de cantar, de dançar, de produzir alguma coisa, de fazer um artesanato, faça. Faça, porque você vai estar resgatando também talentos de outras vidas e vai ter visão para olhar. A casa 12, ela é uma prisão, praticamente. Ela aprisiona a gente, porque é o culto que está ali. A gente não tem clareza. E com Plutão ali dentro, vai escancarar para quem tem esse ascendente, para que ele possa, né, olhar para as coisas com mais realidade e entender o seu caminho, dentro da espiritualidade, dentro da sua vida prática. Então, eu acredito que vai ser um marco na vida dos piscianos. Agora, vamos a uma carta da astrocartomância para os piscianos. Opa, ascendente em peixes. Quem tem um ascendente em peixes? Virgem. Então, talvez essa ativação tão forte dentro da sua casa 12 deixe você mais voltado para o lado emocional, muito confuso, talvez com muitas dúvidas, porque o que o signo de Virgem pede para a gente, né? Qual é o arquétipo do signo de Virgem? Além de falar da saúde, além de falar da rotina, mas fala também das coisas minuciosamente detalhadas. Então, para você, se você se sentir um pouco perdido, que tal se organizar, planejar, sabe? Ter foco. Eu acho que foco vai ser essencial. E tentar acreditar que você pode mudar a sua realidade. Que você pode, sim, fazer as coisas diferentes, começando pela sua própria rotina. Começando por você mesmo. Não vai ser uma ativação leve para nenhum signo do zodíaco. No entanto, será transformadora. E se você cuidar da sua saúde, principalmente a saúde emocional, prestem bem atenção, podem surgir situações que façam com que você se decepcione. Mas se você estiver firme, signo de terra, se você estiver firme, se você manter a sua rotina regrada, se você se manter organizado dentro da sua vida, você vai conseguir passar por esse trânsito, irá criar muito, ok? Um excelente 2023 para todos os signos do zodíaco. Ana, agora temos meia hora apenas, aliás, temos pouquinhos minutos, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, agradeço pela consideração que você fez sobre os signos e a ativação de Plutão nesse ano, mas como você vê Portugal em 2023? Olha, é assim, eu tirei um mapa astral para Portugal agora no início do ano e por acaso achei muito interessante porque, pronto, como tu sabes, agora nós temos vários planetas a passar em cima de Capricórnio. O Plutão está quase a sair, mas o Sol está nesta fase de passar em cima de Capricórnio. O Mercúrio e o Vênus também estão os dois a passar em Capricórnio, portanto tem uma série de energias aqui a passar em cima de Capricórnio e neste mapa que eu tirei, o Capricórnio calhou na casa 4, ok? Então, eu acho muito interessante porque, realmente, eu acho que este ano vai ser um ano em que os portugueses vão ter que olhar um bocado mais para dentro, para as suas emoções. Até porque, repara, eu acho que nós estamos a viver uma época em que as pessoas não estão propriamente muito conscientes daquilo que é preciso ser feito. Estão um bocado assim a viver... como é que eu devo explicar? Na ilusão, ok? É aquela célebre frase que nós ouvimos bastante em 2020, que é o vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Como se nós pudéssemos simplesmente chegar ali, apagar tudo o que aconteceu em 2020 e 2021 e de repente pensar, pronto, está tudo igual, nada vai mudar, nada mudou, ok? E a gente pode voltar outra vez a ser o que era antes. E não está, ok? Não está. É que é muito importante nós nos lembrarmos que há uma evolução que já foi feita, que já começou a acontecer e que é preciso assumir a responsabilidade
de tudo aquilo que foi necessário ser mudado. Então, uma coisa concreta, imagina aquelas pessoas que trabalhavam, que faziam todos os dias de manhã quilómetros para chegar ao emprego, no meio do trânsito infernal, para chegar lá para trabalhar umas horas, para voltar para casa outra vez, mais não sei quantos quilómetros, para dormir só um bocadito e ver um bocadinho de televisão, e no dia seguinte tudo igual, e uma vida assim muito chata e rotineira, não é? Sem grandes desafios, sem grandes evoluções, e que agora, quando tiveram que ficar a trabalhar em casa, descobriram que afinal até podia ser diferente, okay? Que afinal eles até podiam usufruir um pouco mais da presença dos filhos, da presença da família, da presença da casa, não é? E de repente, quando voltaram outra vez a ter que ir trabalhar e voltar outra vez à mesma rotina, houve muita gente que já disse, não quero mais isto, pessoal que foi até morar para o campo e que disse, não me apetece mais esta coisa da cidade, estes 2 anos foram suficientes para eu entender que não é isto que eu quero para a minha vida. Mas a questão é que ainda há muita gente que ainda não percebeu esta mudança, ok? E então, quando eu vejo este Capricórnio aqui nesta casa 4, eu vejo certas restrições, limitações, mesmo a coisa do peso, da responsabilidade, a pessoa a sentir que a coisa parece que fica lenta, que não anda, que não avança, okay? Que custa a evoluir, mesmo até dificuldades, okay? Mesmo até emoções, pronto, não só dificuldades financeiras, mas dificuldades de uma forma geral, as emoções muito fortes e muito pesadas, exatamente porque as pessoas tenham que parar e pensar, ok, isto não é o que era, nem nunca mais vai ser, e agora mais valeu aproveitar para seguir em frente e para fazer coisas interessantes na minha vida, e principalmente aquilo que nós falamos aqui durante esta live toda, que é descobrir talentos e perceber que nós estamos aqui para evoluir. As experiências que nós vivemos são para a nossa evolução, portanto, mais do mesmo não nos faz evoluir, nós precisamos procurar coisas diferentes, precisamos de evoluir em algo mais, para conseguir, pronto, descobrir os talentos e pôr cá para fora potenciais, aprender, porque como eu costumo brincar e dizer, quando nós chegamos lá em cima ao céu, o São Pedro não nos vai perguntar quantos filhos tivemos, ou quantos empregos tivemos, ou quantas empresas tivemos, ou quanto dinheiro ganhamos. Ele vai nos perguntar o que é que nós aprendemos em termos de personalidade que podemos levar para uma próxima vida, não é? Então chamou muita atenção aqui esta questão destes 4 planetas em Capricórnio na casa 4, e também a Lua em Touro, muito giro, porque nós já sabemos que o Urano e o Nódulo Norte estão em Touro neste momento, não é? Sim. Mas mais interessante o facto da Lua também estar em Touro nesta fase da passagem do ano, pelo menos aqui em Portugal, e reforçar, repara, são 2 signos de terra, é o Capricórnio e o Touro, ok? Portanto, reforçar muito esta ideia de que, ok, tudo que é seguro e tudo que é fixo é bom, é dar-nos estabilidade, mas não nos permite evoluir. Então nós precisamos de rever a nossa vida, rever e fazermos mudanças necessárias para criarmos novas realidades que nos vão também trazer segurança, mas que não é igual àquilo que era anteriormente. Portanto, permitir-nos fazer a mudança, permitir-nos avançar para coisas diferentes. E claro que há muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas a mim chamou-me muita atenção esta situação, porque realmente é as grandes concentrações. São os 4 planetas em Capricórnio e os 2 planetas mais ao Nódulo Norte em Touro. Então, muita necessidade desta coisa do deixar fluir, do ver novos caminhos, do abrir-nos à novidade, a coragem para mudar, porque é isto que vai fazer com que a gente aceite as dificuldades que estamos a viver de uma forma mais leve e percebamos que são experiências para o nosso crescimento, para a nossa evolução, aceitemos, trabalhemos nesse sentido, lá está a responsabilidade de trabalhar os nossos potenciais e no futuro vermos algo muito melhor, vermos algo muito mais bem estruturado e muito mais favorável para nós também. Ok? Fez sentido para ti? Então, Ana, eu acredito que essa lua em Touro, né, a lua fala do povo, né? Ela vai pedir que a população, ela reconheça os seus valores e lute por eles, né? Esse aglomerado em Capricórnio vai pedir que saiam da zona de conforto, que realmente tentem ter mais flexibilidade, aprendam, né, a crescer e evoluir. Todos nós sabemos que a Europa está numa situação bem complicada. Eu já fiz uma previsão para Portugal, sei que tem muita coisa que vai acontecer. Essa aglomeração na casa 4, isso me chama a atenção, me preocupa um pouquinho também, porque a gente sabe que é dentro de casa que acontecem tantas coisas mais lindas, mas que acontecem também as coisas mais difíceis, né? A gente vê casos de violência doméstica, de abuso, a gente vê assim uma infinidade de coisas, né? Eu creio que o povo português ele seja chamado realmente a ter mais flexibilidade e tentar assumir o seu papel, né? E tentar fazer frente, né, ao que são de verdade.
eu já falei em vídeos anteriores, eu não vejo Portugal como um dos países que vai ser mais prejudicado, né, assim, dentro de todas as ativações que nós vamos ter, mas eu também sinto a necessidade de uma mudança, inclusive na rotina, sabe? É como se os astros, né, a espiritualidade tivesse exigindo do povo português que realmente saísse da zona de conforto, que passasse a fazer as coisas de uma forma diferente, que passasse a olhar, né, para o seu país, para os seus conterrâneos de uma forma diferente e se unissem, né? Claro, essa questão de ser em Capricórnio também, né? Essa ativação, esse aglomerado de planetas, isso também pede, né, um pouco mais de flexibilidade, mas também de luta. Mas também vem falar de situações que podem ser castradoras, que podem ser limitadoras, né? Então, obviamente que, assim como todos os países do mundo, nós vamos passar por desafios, né? Eu estou torcendo muito para que as nossas previsões sejam todas erradas e que dê tudo certo e que toda a gente fique feliz, né? Mas é claro que será exigido, tanto individualmente como coletivamente, de nós algum tipo de ação. Bom, Ana, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui comigo. Gostaria de agradecer aos meus seguidores, aos seguidores da Ana, que estão aqui nos assistindo. Obrigado pelo respeito. Olha, eu amo demais todos vocês. Desejo àqueles que forem viajar, não puderem estar aqui no YouTube, desejo a todos boas festas, um feliz ano novo, inclusive para você, Ana, para sua família. Desejo que esse final de ano seja abençoado na vida de todos, né? No meu país, no seu país, que a gente possa passar por esse período com um pouquinho mais de tranquilidade, que a gente possa realmente aproveitar, né, esse período para confraternizar de verdade. Gente, empatia, mas empatia verdadeira. A palavra empatia entrou na moda, mas ela não acontece de forma genuína. Vamos tentar melhorar a nós, melhorando a nós como indivíduos, a gente melhora o coletivo. Ana, minha querida, muito obrigada do fundo da minha alma. Espero que você tenha gostado dessa participação. Agradeço mais uma vez e que Deus abençoe, viu? Salve a sua estrela. Eu também agradeço imenso. Posso-te dizer que tu surpreendeste-me muito pela positiva, porque já fiz várias lives, mas a tua live é extraordinária. Adorei as tuas intervenções, as coisas que tu disseste. Aliás, apesar de tu teres dito que és uma pessoa que só estás na astrologia há relativamente pouco tempo e que és apenas iniciante, né? Eu acho que para iniciante estás muito à frente, ok? Já muito, tens muita capacidade, principalmente em pegar no oráculo do Astrocartomancia e fazer as tuas interpretações, que eu achei extraordinárias. Mas olha, não vou deixar de sair sem também tirar uma cartinha para ti, porque também tenho aqui as minhas cartas nacionais. E vamos lá ver então 2023 aqui para a Sara, o que é que reserva? Olha, peixes! Então, olha, muito interessante, porque realmente tem a ver com a espiritualidade, não é? Com o mundo Sim. mais ligado com este lado esotérico, e no fundo o continuar a pôr em prática aquilo que tu já tens feito, se calhar agora até estruturando mais, colocando mais Sim. na prática, não é? Com mais, se calhar com mais organização, com mais metodologia, mas para ver melhores resultados, e lá está, aquela coisa do, não é só sonhar, é pôr na prática e ver resultados, é concretizar. Okay? E olha, depois sai o Urano também diz que é para socializar, portanto é para nós continuarmos aqui com estas nossas maravilhosas lives. E está muito de continuar contigo, porque realmente achei foi espetacular, e não só comigo, acho que com outras pessoas também, porque o Urano é isto, é comunidade, e quanto mais nós tivermos pessoas que saibam o que dizem, que têm capacidade para orientar, poder dar as suas opiniões, aproveitando que nós temos estas televisões aqui online para toda a gente poder dizer o que quer, não é? Podemos aproveitar para fazer realmente a diferença na vida das pessoas e ajudá-las e orientá-las. Por isso é isso que eu gosto de fazer também nas minhas lives, é abrir consciências, é abrir os olhos às pessoas para que elas vejam as situações em perspectivas diferentes, e é isso que eu também acho que o teu intuito também é o mesmo, não é? Por isso, olha, fica aqui duas cartas maravilhosas para ti,
para o ano de 2023. E agradeço imenso o convite, foi maravilhoso, adorei estar por aqui, agradeço imenso ao teu público, tão participador, muito sempre aqui para comentários, acho muito bom. Nós não tivemos a oportunidade de responder assim especificamente aos comentários que vocês foram fazendo, porque era muita informação que tínhamos que dar, mas com certeza que noutros dias estaremos aqui. Haverá outra live para responder, isso mesmo. Exatamente, usamos aqui as cartas e podemos chegar a informações muito interessantes. É isso, obrigada, agradeço também, um Feliz Natal para ti, para os teus e para todos que estão lá em casa também. Obrigada. E vamos continuando a encontrar. Agradeço-te, um beijinho grande. Um beijo. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubesses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber. O Oráculo Astrocartomância não só te vai explicar porque estás a passar por aquela situação, como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti. Oráculo Astrocartomância. Base celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquire já o teu exemplar em anamacieira.com.